palavra e estudar esse assunto tão importante, tão necessário para os nossos dias. Abençoe o meditar no nosso coração, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o que é sola fide? Essa é uma expressão latina que significa somente pela fé. Somente pela fé. É isso que nós vamos tratar nessa manhã, que o crente deve viver a sua vida cristã somente pela fé, independentemente das obras da lei. Gostaria que os irmãos abrissem agora em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que é o tema central mesmo de Romanos. Abra sua Bíblia aí em Romanos 1, 16 e 17. Pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou pela fé. O justo viverá pela fé. Ele não anda pelas obras. Quando essa doutrina foi implantada lá no século XVI, o que havia de luta, de batalha ali, era que a igreja de então estava falando para as pessoas que elas deviam fazer a sua parte, que elas deviam obrar, que elas deveriam trabalhar para ganhar a salvação. Então, a salvação deveria ser meritória. A pessoa deveria merecer a salvação. É assim que muitas pessoas pensam ainda nos nossos dias. Muitas pessoas falam assim, não, eu tenho que merecer a salvação para entrar no céu. E os reformadores chegaram a dizer, não, o homem não merece nada, porque ele está morto em delitos e pecados, e é somente pela fé em Cristo Jesus é que uma pessoa pode ser salva. Então, como uma introdução, nós vamos colocar aqui alguns slides, né? Pode passar o slide aqui, não dá para ver bem. Essa obra aqui é uma obra bem famosa, né? Apaga um pouco a luz aqui, talvez dê para ver um pouco melhor. Isto, não dá para ver bem, mas essa obra aí é uma obra muito importante. Alguém sabe de qual período da Bíblia é essa obra aqui? O que isso aqui representa? Não dá para ver, né? É um senhor, um anjo está segurando a mão dele, está caindo uma espada ali, uma faca, e ele está segurando um rapazinho ali. Abraão. Essa é uma figura bastante interessante de Rembrandt. Rembrandt foi um pintor holandês que ele tinha, o maior prazer da vida dele era pintar sobre cenas bíblicas. E ele fez centenas e centenas de trabalhos importantes sobre cenas bíblicas. E uma delas aqui, ele representou aqui a obra de Abraão oferecendo seu filho em sacrifício, que é um dos maiores exemplos de fé da Bíblia, né? Abraão, que é chamado como? Ele é chamado o pai da fé, né? Todo mundo sabe que Abraão é chamado o pai da fé. Por que ele é chamado de pai da fé? Porque ele estava lá no paganismo, ele era um adorador da lua, e Deus vai até ele sem usar missionário, sem usar evangelista, ninguém fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão se levantou e foi, mostrando a sua fé diante de Deus. Mas, depois de muitos anos, depois de 25 anos, Deus dá um filho a Abraão, porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão, dizendo que ia formar o seu povo através dele. Depois de 25 anos, Abraão tem um filho. Qual que é o nome desse filho? Isaque, exatamente. Que era o único filho que ele tinha. E quando ele estava ali meio adolescente, talvez uns 15, 16 anos, o que Deus fala a Abraão? Essa cena aqui. Abraão, agora que você tem seu filho, vai e oferece o seu filho em sacrifício.
Que coisa, né? Eu acho isso muito impressionante. Quando eu era criança, eu ficava muito impressionado com isso. Como é que Deus podia pedir uma coisa dessa para alguém? Não é? É uma cena dramática. E Abraão, diz o texto, que ele se levanta de madrugada, pega o seu filho, pega os seus empregados e vai caminhando até o Monte Moriá. E chega no meio do caminho, o seu filho pergunta: pai, aqui está o cutelo e aqui está a lenha, o fogo. E o fogo? Cadê o cordeiro? E o que Abraão responde? Deus proverá para ser o sacrifício. E ele vai adiante, ele não sabia o que ia acontecer. Hebreus vai dizer, o livro de Hebreus vai dizer assim, que Abraão estava a ponto de matar o seu filho. Mas ele foi impedido por Deus. Ele estava a ponto de matar e vem lá, Deus, e impede Abraão de fazer aquilo ali. E Deus diz assim, agora vejo que você me obedece mesmo. Mostrando a sua fé, mostrando aquilo que ele tinha em relação a Deus. Ele estava a ponto de fazer um absurdo desse, né, que a gente chama de absurdo, mas Abraão estava a ponto de fazer isso, Deus impede. Agora eu pergunto para você, Deus impediu, foi alguém impedido de Deus oferecer o seu filho em sacrifício? Ele fez isso em relação a Isaac, mas ele não fez isso em relação a Jesus, a gente vai ver um pouco depois. Então Abraão é expressão de fé, é uma expressão da igreja. A igreja começou assim, o primeiro membro da igreja de Israel, vamos dizer assim, quando Deus forma o povo ali, é Abraão. A partir de Abraão veio ali uma grande nação, que é chamada de Israel, né? Que nós fazemos parte desse povo também, nós vamos falar daqui a pouco. Mas Abraão é chamado o pai da fé. É um homem que estava a ponto de obedecer à voz de Deus, né? Que nós sabemos muito bem a história de Abraão. Ele era um homem comum como eu e você. Aí passa mais ou menos 750 anos. Vamos ver como estão os filhos de Abraão, desse homem que é chamado o pai da fé. Vamos ver alguns membros dessa nação no próximo slide também de Rembrandt. Não dá para ver direito, mas vocês conseguem identificar aí qual cena é essa? Não dá para ver direito, não é? Qual que é? Hã? Não dá para ver direito, por isso que eu vou ter que falar. É realmente a tormenta lá no mar da Galileia, né? Então, o mar está revolto, os discípulos estão ali atormentados, um se agarrando ao mastro, o outro tentando ajeitar a coisa ali, um está acordando Jesus ali, que estava dormindo, lembra-se dessa cena? É a primeira vez, Jesus está ali e tenta acordar Jesus, e os discípulos estão o quê? Apavorados. Um tenta acordar, o outro chama atenção, não dá para ver a cena ali, mas chama atenção de Jesus. Jesus, você está dormindo aí? Olha só o que está acontecendo ao redor aqui. No primeiro slide, a gente percebe assim que é um homem de fé. Mas agora, como nós encontramos aqui esses homens aqui? E Jesus, o que ele diz para esses homens? Homens de pequena fé. Então a gente vê um contraste entre Abraão, que estava a ponto de oferecer o seu filho, e quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê os discípulos com uma fé tão pequena, né? Abraão tinha recebido uma ordem de Deus: mata, e ele estava a ponto de fazer isso mesmo. Jesus tinha dito o seguinte, um momento antes, se a gente for ver lá nos evangelhos, Jesus vai falar assim: vamos atravessar esse mar, vamos chegar ao outro lugar, lá em Gadara. Eles iam chegar lá, e eles estavam apavorados, temente pela sua própria vida. Então a gente vê aí em Rembrandt, né, que ele fez várias cenas. Se você tiver a oportunidade de ver toda a cena, aliás, esse quadro aqui foi roubado há mais ou menos 20 anos atrás. Estão oferecendo lá uma fortuna lá para quem encontrar ou indicar onde está esse quadro aqui. 5 milhões de dólares, mais ou menos 25 milhões de reais, para recuperar esse quadro aqui que foi
roubado há 20 anos atrás, mais ou menos, né? Se alguém souber, vai ficar milionário. Foi roubado e nunca mais devolveram. E o interessante é que na galeria onde estava esse quadro aqui, havia outros quadros mais caros do que esse, mas roubaram exatamente esse aqui, ele está perdido. Nós sabemos que ele existe, mas ninguém sabe onde está esse quadro ali. Além de várias cenas lá de Rembrandt, que ele dramatizava mesmo essas cenas aí. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que a igreja cristã, ou a igreja de Deus, vamos dizer assim, Israel, começou com um homem chamado pela fé. Abraão foi um homem chamado pela fé, não é? Sai da tua terra, da tua parentela, e ele foi testado ao longo do tempo quanto à sua fé. Ele tinha que aguardar a promessa de Deus, de que Deus estaria com ele, iria formar uma grande nação no meio do deserto. E ele viveu a sua vida inteira no deserto, ali, aguardando a promessa de Deus. Ele andou realmente pela fé. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, a questão era muito, mas muito diferente. Os homens estavam conhecendo muitas coisas, mas estavam com uma fé debilitada. Até a mãe de Jesus não cria nele. Jesus estava no barco com eles, diferentemente de Abraão, que Abraão ouviu uma voz. Jesus estava lá. Não dá para ver a cena aqui, mas os discípulos começam a criticar a Jesus. Agora eu pergunto para você, e depois de 2000 anos hoje, como é que está a fé da igreja, hein? Como é que está a saúde da fé? Porque a fé é o combustível do cristão. Como é que está a saúde? Como é que está a fé da igreja nos nossos dias? Então é isso que nós vamos ver nessa manhã. O que é fé? De onde que ela vem? Como podemos aumentar a nossa fé? Como podemos nos firmar nas promessas de Cristo andando nesse mundo? Porque a fé, irmãos, infelizmente ela está muito desvirtuada hoje em dia. Muitas coisas que a pessoa chama de fé não é fé. Não é fé. É outra coisa menos fé. Vamos lá, próximo slide, por favor. Olha, em Efésios diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Olha só, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Ele está aqui eliminando erros. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra dom aqui, no português, não dá muito sentido, né? No inglês é muito mais fácil de você entender. É gift, que é presente. Deveria estar escrito ali presente. Olha só, isto não vem de vós, é presente de Deus. É um presente de Deus para você. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja o seguinte: olha, a fé, a salvação de vocês, vem pela fé, somente pela fé. É o que nós falamos, sola fide, não é? Sola fide, só pela fé, não de obras, para que ninguém se glorie. É um presente de Deus para você. Você recebe isso gratuitamente. Imagine a cena. Você dá um presente para uma pessoa, essa pessoa pergunta: quanto que é esse presente? Isso ofende, não ofende? Você está dando um presente para a pessoa, quanto que é esse presente aí? Aí você diz: não, é de graça, é um presente. Não, mas eu quero pagar por isso daí. Deus dá um presente para a gente, e muita gente quer pagar por aquilo ali, quer fazer alguma coisa. Por isso que desde já é o seguinte: tem gente que nesse ponto vai falar assim: pastor, mas a gente tem que fazer a nossa parte, não é? Isso que irrita. Mas pastor, isso não dá certo, pastor. Porque olha, eu tenho que fazer por onde, pastor? Eu tenho que fazer por onde? Esse negócio de graça aí não...
Não serve para mim, não serve na minha mente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer a minha parte. Não existe isso de fazer a sua parte em termos de salvação, porque a obra que Cristo fez foi suficiente, é mérito somente de Cristo. Olha só, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Na época da Reforma, a igreja bem errada, a Igreja Católica Romana, dizia o seguinte, olha, eles acreditavam na fé, que você tinha que ter fé em Deus, mas eles diziam o seguinte, mas você tem que fazer por onde? Você tem que fazer penitência, você tem que fazer peregrinação, você tem que fazer orações, você tem que fazer sacrifícios pessoais, você tem que fazer flagelos, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que confessar os seus pecados. Se você não fizer um monte de coisa, você não vai ser salvo. Você vai se perder se você não fizer por onde. E a gente, irmãos, ouve tanta mensagem errada sendo pregada hoje, dizendo o seguinte, você tem que fazer por onde? Olha, tome cuidado, viu? Senão você pode perder a sua salvação. Se você errar, se você fizer alguma coisa errada, você vai perder a salvação. Como se dependesse também de você ser salvo. Ou é pela graça, ou não é por nada, irmãos. Na nossa mente, estão pregando o Evangelho, dizendo que você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer por onde? Você tem que frequentar uma igreja, você tem que ser batizado, você tem que participar da ceia, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer oração. Isso não é, você tem que fazer tudo isso, mas não é para a sua salvação. Não é para você ser salvo, mas você vai fazer tudo isso porque você já é salvo em Cristo Jesus. Porque você já recebeu isso como presente total. Não existe essa, e mais isso, e mais aquilo. Não existe. Olha só o que o apóstolo Paulo, não tem dúvidas aqui. Ele está eliminando um erro da nossa mente. Grave isso no seu coração, porque pela graça sois salvos. É gratuito, é um presente, você recebe e nunca mais perde isso. Deus não dá e tira. Ah, estou agora, mas eu vou te... Fique esperto, hein? Se você errar, eu vou tirar isso de você. Deus não faz isso. Quando Deus dá, Ele não tira jamais. Ele dá uma única vez e essa pessoa aí permanece salvo eternamente, por toda a eternidade. Aquele a quem Ele chamou, Ele vai chamar, vai justificar, vai glorificar lá no céu. Ele vai fazer toda a obra da salvação. É unilateral a nossa salvação. É unilateral. Não é por dois lados. Ah, eu tenho que dar um passo e Deus dá outro. Não funciona assim em termos de salvação. Nós estamos falando da fé salvadora. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A fé salvadora confia não que Ele fez, mas no que Cristo fez. Por quê? Porque o homem está morto em delitos e pecados. Ele está morto em delitos e pecados. A não ser que seja a obra de Deus vindo dar um presente para ele. Não é porque ele é bonzinho, porque ele nasceu num lar cristão. Não é porque ele viu algum bom exemplo na sua vida que ele vai ser salvo. Mas é por causa unicamente da graça de Deus, atingindo o seu coração quando ele estava ainda longe de Deus, pecador, nas trevas. Deus vem com a sua luz, com a sua graça, inunda o seu ser e salva ele poderosamente, quando ele ainda era inimigo de Deus. Nós somos salvos quando nós ainda éramos inimigos de Deus e a salvação nos chega, a salvação vem lá, ela vem gratuitamente para ele. Para quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus, porque senão alguém... Se fizesse alguma coisa para merecer a salvação, alguém poderia dizer o seguinte: eu tenho parte nesse negócio aí, eu fiz por onde, eu faço a minha parte e eu mereço isso. Então essa pessoa seria a salvadora de si mesma. Ela não precisa de um salvador se ela pode fazer por onde. Ela se torna ela mesma salvadora de si e ele não pode fazer isso. Ele não tem condições de salvar-se a si mesmo. O homem que está perdido, ele não pode fazer nada para se recuperar ele mesmo. É por isso que Cristo Jesus precisou
sair lá do céu, vir à terra, morrer pelos nossos pecados, garantir a nossa salvação, nos comprar com precioso sangue e ponto final. E Ele vem e entrega toda essa obra, tudo que Ele fez, gratuitamente para você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha só, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus lá no céu e falar assim, olha só que cena ridícula, né? Alguém chegar no céu e falar assim, eu mereci estar aqui. Ninguém merece estar no céu por si só. É somente pela graça de Cristo. É por isso que Ele vai glorificar, amar a Deus e se juntar aos anjos e falar, santo, santo é o Senhor. Eu não merecia estar aqui, eu estava morto, perdido, escravo do pecado, não tinha condições de me libertar, não tinha condições de pagar pelos meus próprios pecados. Cristo Jesus veio lá, por isso que você vai louvar a Deus, porque senão você ia falar assim, eu mereço estar aqui, olha só, eu tenho parte nisso aqui. É ridículo isso daí. O homem chegar lá no céu e falar assim, eu mereço aqui, eu fiz por onde, olha só como eu sou bom. Não, irmãos, isso daí não cabe num cristão, não serve. Por isso tem muitos crentes aí que são crentes no Senhor, mas estão equivocados, estão pregando o evangelho que não é o evangelho das Escrituras, é o evangelho dos homens. Estão salvos, mas estão incorrendo em grande erro na sua vida cristã. São salvos, são do Senhor, eu creio que eles são do Senhor, mas estão pregando e anunciando o evangelho que não está nas Escrituras. O evangelho que está na Escritura diz o seguinte, só pela graça de Deus. Por isso que esse tema da reforma é muito importante, é somente pela fé em Cristo Jesus. Nada em mim, não há nada de bom em mim. Tem um hino em inglês que diz exatamente assim, nada em minhas mãos eu trago, somente em tua cruz eu me agarro. Ele não leva nada, ele não pode oferecer a Deus nada, não há nada de bom no homem. O homem acha que é bom, mas ele não é bom, é por causa da graça unilateral de Deus. Nós somos monergista, é obra de Deus no nosso coração, invadindo a minha vida e meu ser, quando eu não merecia e não mereço nunca mais. Quanto mais eu vou andando na vida cristã, mais eu vou vendo que eu não mereço, que eu sou um pobre miserável e Cristo Jesus que é o Salvador. Se não fosse Ele, eu estaria. Se não fosse o Senhor, seríamos semelhantes a Sodoma e Gomorra, perdidos também. Muito, muito. O nosso irmão está falando, os irmãos não estão ouvindo lá em casa, mas, irmãos, nós estamos vivendo um grande perigo, nos nossos dias também. Lá na reforma era a questão das obras, que tinha que fazer obras. Hoje em dia, dentro da igreja, dentro do cristão, as pessoas ainda têm dúvida, e andam com medo. Olha só, tem gente andando falando assim, pensando o seguinte, eu sei que Cristo perdoou os meus pecados passados, mas eu não tenho certeza com relação aos meus pecados futuros. Vive numa insegurança tremenda, mas será que Deus ainda vai me aceitar lá no futuro se eu fizer isso, aquilo outro, não sei. Irmãos, Cristo não pagou parte do meu pecado, não é a prestação, Ele pagou todos os nossos pecados, diz a Escritura, todos os nossos pecados, foram lavados, o meu pecado presente,
do passado, no futuro, todos eles foram já computados em cima, ele já pagou, a Bíblia sempre usa essa expressão, já pagou, ele já lançou sobre si todas as nossas iniquidades de uma única vez, já foi pago, completamente pago. Você pode andar por esse mundo aqui, sabendo exatamente disso, que tudo foi pago por Jesus, não foi apenas uma parte. Eu sei quanto ao passado, mas não sei quanto ao futuro. Isso daí é uma doutrina do diabo mesmo, traz insegurança. Ele fala assim, aí a pessoa peca, eu sou pecador mesmo, não mereço isso, eu vou abandonar. Muita gente faz isso. Essa não é a fé verdadeira, essa não é a fé genuína. A fé verdadeira, o que ela faz? Ele é pecador, sempre vai ser pecador. Perdoa os nossos pecados, mas aí quando você peca novamente, você fala assim, aí que eu mereço me aproximar mais de Jesus ainda, firmar mais nele ainda, porque ele, exatamente por esses pecados que ele morreu, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso não é uma liberdade para você continuar pecando. Qual que é a diferença do pecado de um crente e um pecado de um não crente? O pecado de um não crente, que a pessoa não é crente, ela sente prazer, sente alegria, sente vontade de fazer de novo, aquilo não nos atinge. Agora o crente, quando ele peca, há tristeza no seu coração. Você pode identificar se você é crente ou não. Quando você peca, como você está? De que maneira você se comporta? Aquilo ali é prazeroso para você? Tem prazer naquilo ali? A alegria, uma pessoa que está no mundo, ela sente prazer, alegria, e está com a mente cauterizada, aquilo lá não traz preocupação para a vida dela, ela vai fazer, e vai continuar fazendo, e vai falar assim, eu quero me deleitar nisso. O cristão pode até pecar, e ele vai pecar, mas ele sente tristeza segundo Deus, ele fala assim, isso aqui ofendeu a Deus, isso aí faz mal para mim também. Então, ele sente que o pecado da sua vida é uma coisa estranha agora, porque ele já não é mais escravo do pecado. Isso não significa que ele não vai pecar mais, significa que ele não é mais escravo daquilo. Aquilo lá traz tristeza, e logo em seguida traz o arrependimento daquilo ali. Pode ser que demore, mas vai haver o arrependimento. Senhor, me perdoe, porque eu não fui criado para isso. O Senhor não me perdoou para viver nessa vida aqui. Ele vai de pecado em pecado, pedindo perdão até aquele dia final, porque Jesus nos salvou, mas não nos salvou completamente ainda dos nossos pecados. Lá na eternidade, Ele já fez isso com todos os nossos pecados, mas isso está acontecendo na história ainda. Por isso que existe o processo de santificação, que é uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Próximo slide aí. O que é fé? Nós vamos ter que analisar agora primeiro, nós vamos ver qual que é a fé verdadeira depois. Mas então, o que é fé? O que é fé? É uma palavra pequena, mas que tem trazido muitas discussões. O próximo slide. Bom, aqui está a melhor definição de fé da história, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é o que é? É a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Aqui tem uma armadilha aqui para muita gente, né? Então a pessoa fala assim, bom, então fé por exemplo, tem uma pessoa doente lá, a pessoa fala assim, eu creio que essa pessoa aqui vai ser curada. Eu não estou vendo lá o futuro, mas eu creio que ela vai ser curada. Então, se eu tiver fé suficiente, ela vai ser curada. Mas isso não tem nada a ver com fé. Do que vai acontecer na minha vida amanhã ou depois. Porque amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. Isso não é fé, eu vou falar sobre isso. Isso não é fé. A certeza de que vai ser curado, que vai dar tudo certo, que eu vou viajar, vai dar tudo certo, eu vou voltar, eu creio nisso. Isso não é fé. Fé, quando diz assim, é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Está lá em Hebreus. Próximo slide aí, por favor, eu vou falar sobre isso. Então, aqui vem dizendo o seguinte, a Instituta dizendo o seguinte, né? João Calvino vem dizendo sobre o que é fé.
teremos uma completa definição de fé se dissermos que é um conhecimento firme e certo das benevolências divinas para conosco. São as bênçãos de Deus para a nossa vida, o qual, sendo fundado na verdade da promessa gratuita de Cristo. O que é fé? Fé é saber que aquilo que Deus prometeu na sua palavra não vai deixar de ser cumprida. Deus vai cumprir todas as suas promessas. Fé é uma garantia de que aquilo que Deus disse que ia fazer, Ele vai cumprir nas promessas que Ele fez. Se Deus prometeu alguma coisa para você, pode andar por fé, porque Deus já garantiu isso. Então é isso aqui, ó, é fundamentada na verdade, promessa gratuita de Cristo. É aquilo que Deus prometeu que vai fazer. Deus não disse para Abraão o seguinte: Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus não mostrou. Ele saiu sabendo que Deus ia mostrar alguma coisa. Ele não saiu assim, e quando ele disse assim, você vai ter um filho, Abraão? Ele disse assim, olha, eu não tenho filhos, eu não tenho, minha esposa não consegue ter. Mas ele disse assim, você vai ter. E Abraão confiou que Deus iria fazer aquilo lá. Fé é confiar nas promessas que Deus já disse que ia fazer. Não é conforme a nossa contingência. Eu tenho fé que vou receber um emprego tal. Eu tenho fé que você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer como pode não acontecer. Tem muita gente que eu estou lá lá em Barretos e muitas pessoas falam assim, eu tenho fé que você vai ser curado. E a pessoa fala com tanto poder assim, vai ser curado. Semana que vem a pessoa morre. E aí? Isso não tem nada a ver com fé. Tem nada a ver com fé do que vai acontecer. Muitas pessoas lá, muito mais crentes que eu, falavam isso daí. Isso não é fé, irmãos. Isso daí, você pode até confiar que Deus pode curar. Nós vamos ver isso daí. Mas conforme a nossa vida aqui, as pessoas confundem fé. Fé é aquilo que nós confiamos nas promessas garantidas. Deus não vai falhar nas suas promessas. Deus vai cumprir todas elas. Tudo, a Bíblia, Deus é chamado de Deus das promessas. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele disser. Mas agora, conforme as coisas contingentes na nossa vida, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós podemos pedir, nós podemos confiar em Deus. Nós vamos ver isso aí. Isso daí é confiança em Deus. Que aconteça o que acontecer, Deus não vai abandonar os seus filhos. Quer viva, quer morra, somos do Senhor. Confiar em Deus é saber não sei o que vai acontecer. Mas uma vez que Deus disse, eu vou cuidar de você, Ele vai cuidar de você, ainda que você sofra, ainda que você morra, ainda que você passe por o maior perrengue da sua vida, você sabe que Deus jamais vai te abandonar. Nós vamos ver isso biblicamente. Fé é confiar nas promessas de Jesus, sendo fundada na verdade da promessa gratuita de Cristo. Você vai para a Bíblia e ela vai dizer promessas, muitas promessas, e você deve confiar, porque elas não vão falhar. Essas não vão falhar. Agora, o que vai acontecer no meu futuro, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer comigo, com os meus filhos, eu não sei o que vai acontecer com você, eu não sei o que vai acontecer com o seu vizinho, eu não sei o que vai acontecer. Eu posso orar confiando que você deve orar para uma pessoa ser curada, mas você não sabe. Olha, quer ver um exemplo? Davi, o seu primeiro filho nasceu doente. O que ele fez? Orou, fez tudo o que devia fazer. Orou, suplicou por aquele menino, jejuou, não deixou vir comida ali, fez tudo o que deveria fazer. Não deixou ouvir música, não deixou ouvir ninguém, ele ficou lá no quarto, lá orando, suplicando por aquele menino lá. Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus, irmãos. Ele orou, ele suplicou. Isso devemos fazer também com todos que estão ao nosso redor. Mas agora saber, só porque eu creio, só porque eu orei, é garantia de que isso vai acontecer? Não é verdade. O que aconteceu? Aquele menino lá morreu. Ele orou, ele fez tudo certinho. Ele morreu. Aí ele foi lá, se barbeou, tomou banho, vestiu uma roupa bonita, até falar para assim,
como você está assim agora? Aí Davi respondeu assim, ó, enquanto aquele menino estava vivo, havia esperança para ele, mas agora ele se foi. Ele não vai vir mais para mim, mas eu vou até ele. Então isso é fé. Saber que Deus está no controle de todas as coisas, eu não sei o que vai acontecer. Muita gente fala assim, eu tenho fé, isso vai acontecer. Outro dia, irmãos, eu vi um crente fazendo essa oração. Eu fiquei arrepiado. A pessoa disse o seguinte, falando com Deus, falando o seguinte, nós não aceitamos outra coisa a não ser isso. Nossa, nós não aceitamos outra coisa a não ser isso. Eu fiquei arrepiado, falei, meu Deus, é crente, mas nós não aceitamos outra coisa. Crente, fazendo uma oração dessa. Olha, Jesus, orando, ele falou assim, Senhor, passa de mim esse cálice. Era o pedido dele, de Jesus, o Filho de Deus. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Isso é fé, é você colocar nas mãos de Deus. Deus vai fazer o melhor para você, vai fazer o melhor para você, ainda que aos seus olhos não seja agradável para você. Fé é confiar na promessa de Deus, que Ele vai estar na sua frente. Se você for para algum lugar, se você for viajar, se seu filho vai para um lugar, para estudar em algum lugar, você coloca ele nas mãos do Senhor, fala assim, olha, o que acontecer com ele, Senhor, eu sei que a sua promessa é para mim e para os meus filhos. Isso é confiar em Deus. Agora, o que vai acontecer disso daí, eu não sei. Fé não é alguma coisa para a gente usar como barganha. Eu creio, vai acontecer ali. Não. Isso não é fé. Isso daí é soberba. Isso daí é arrogância humana. Como que você vai orar dessa maneira? Nós não aceitamos outra coisa, achando que isso é fé. E colocando esse nome aí como fé. Isso daí não é fé coisa nenhuma, não. Não é confiar em Deus. É mandar em Deus. Tiago diz isso. Não somente viveremos e faremos. Não somente viveremos, você não sabe se pode estar vivo, faremos isso, aquilo, outro. Você pode confiar que Deus pode. Deus é um Deus de promessa. Ele fala que vai cuidar, não vai passar necessidade, que você vai estar amparado por Deus, mas não significa que aquilo que você quer que aconteça, porque você tem uma fé muito grande, que aquilo vai acontecer. Pode acontecer como pode não acontecer. Deus pode atender a nossa voz, pode atender a solicitação no nosso coração, mas segundo Ele, segundo a sua promessa, não segundo a arrogância do coração humano, né? Tem muita gente que fala assim também, né? Ora dessa maneira, Deus já curou. Isso aí, Deus já curou. Eu já ouvi tanto isso, irmãos. Aí não cura, aí a pessoa nem vem falar comigo depois. E aí? Tem gente que vai no leito de dor e fala assim, você já está curado. Isso é fé. A única coisa que você deve fazer, irmão, é falar assim, vamos confiar nas promessas do Senhor. A Bíblia diz assim que Deus não desampara os seus filhos. Pronto. E que vai ser feito o melhor. Não faça promessa que não seja... Olha, é firmada nas promessas das Escrituras. Tem um hino que diz assim, firmes nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas de Cristo. Aconteça o que acontecer na sua vida. Quer você vá no médico e ele fala assim, você está ótimo, ou quer você chega lá no médico e fala assim, olha, tem um negócio aqui para te contar. Tanto faz você estar nessa situação ou na outra, Deus vai ser com você. Eu não sei. Então, sempre fé é relacionada à promessa que Deus faz. O justo viverá pela fé. Foi o que disse Abacuque lá. O que Abacuque disse? Olha, o justo viverá pela fé. Vai vir desgraça, vai vir muitas coisas ruins na vida de vocês, mas o justo vai viver pela fé no Filho de Deus. Aí ele fala assim, ainda que não haja mais pasto, ainda que não haja mais vide, ainda que não haja mais exército, ainda que não haja mais nada, eu ficarei firme nas promessas do Senhor. Então, fé está relacionada àquilo que Deus já prometeu na sua palavra santa.
não só revelado ao nosso espírito, olha só, mas é também firmada aos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que ele vem, ele confirma no nosso coração. Quem segura você no cristianismo, quem insiste, é o Espírito de Cristo, que pega aquelas promessas de Cristo e aplica no seu coraçãozinho. Ele vem, aquelas promessas lá são colocadas, implantadas no seu coração, para você permanecer firme ali. É uma obra dele no seu coração. Não é uma convicção humana, mas é uma obra soberana de Deus na nossa vida, para permanecer firme no caminho do Senhor. E graças a Deus por isso, né, irmão? Porque nós somos tão titubeantes, nós somos pessoas assim tão voláteis, né? Uma hora está assim, outra hora está assado, o meu humor muda a todo tempo, mas ele não. Deus não muda, ele permanece o mesmo para sempre. Você pode voltar tantas quantas vezes você quiser voltar à sua promessa, você vai estar seguro ali. Quer você esteja bem, quer você esteja ruim, quer você esteja com dinheiro, sem dinheiro, com trabalho ou sem trabalho, ele não abandona os seus filhos. E ele aplica isso daí no seu coração e você descansa nas suas promessas. É nas promessas que ele fez e não na arrogância humana, como tem muita gente aí se arrogando mesmo, e infelizmente chamando isso de fé, e não é fé coisa nenhuma, é uma pretensão humana. É lógico que nós temos que confiar que Deus pode curar, nós podemos confiar nisso, por isso que oramos, por isso que jejuamos, porque nós sabemos que Ele pode fazer isso. Veja bem, Deus pode fazer isso, não significa que Ele vai fazer isso do jeito que eu quero, Ele vai fazer do jeito que Ele quer, a maneira que Ele quer. Próximo slide aí, por favor, né? Esse aqui tem um capítulo da nossa confissão de fé. Nós temos uma confissão de fé, o capítulo 14 diz assim, né? A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles. E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Então, é pela palavra que isso é feito, bem como pela administração dos sacramentos, e pela oração ela é aumentada e fortalecida, né? Primeiro, o Espírito Santo faz isso. Como que ela é feita? Através da pregação verdadeira da palavra de Deus. Você quer firmar a sua fé? Ouça mais as Escrituras, leia. Pregações, ela vai sendo aumentada gradativamente na sua vida, não só pela palavra, bem como pela administração dos sacramentos. Não deixe de participar dos sacramentos da sua igreja. E a outra coisa aqui que é oração dos sacramentos, e pela oração ela é aumentada e fortalecida. Você vai firmar, você vai se estabelecer como crente, quanto mais você fizer essas três coisas que foram faladas aqui, né? Pregação da palavra de Deus, depois a administração dos sacramentos e também da oração que você faz, ela vai sendo cada vez mais fortalecidas em Cristo Jesus. É isso que se dá na fé cristã, na nossa confissão. É a pergunta de número 14 lá, né? Como que se dá isso daí? É isso daí. Vai, próximo slide, por favor. Olha só o que diz Hebreus. Hebreus 10, versículo 39, diz assim: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Por quê? Muitos estavam abandonando o Evangelho. Somos, porém, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que estava acontecendo lá no livro de Hebreus? Muitos que estavam na igreja, muitos que estavam ouvindo a palavra de Deus, estavam abandonando a fé por causa da perseguição, por causa da angústia, dos problemas, dificuldades da vida, e essas pessoas estavam abandonando o Evangelho por causa disso. E o autor vai dizer o seguinte: não, o livro todo de Hebreus vai falar sobre fé. Não, vocês têm que continuar, perseverar em Cristo Jesus. Essas tribulações é que devem nos aproximar cada vez mais de Deus, mais do Senhor. Como disse Pedro, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Tem angústia, tem perseguição, tem tanta tristeza no mundo, mas nós não somos desses que abandonam, porque vem a perseguição, abandona a fé. Não, Hebreus vai dizer o seguinte: esses daí, eles vão continuar firmes. Não somos os que retrocedem.
que deixam apagar isso, que abandonam o Evangelho, que não lê mais a Bíblia, que não faz mais orações, que não vem na comunhão, esses daí vão se esfriando cada vez mais, vão retrocedendo na fé. Mas somos do quê? Que ele diz lá, não somos que retrocedem, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Nós precisamos alimentar a nossa alma, do mesmo modo como você alimenta o seu corpo, você compra lá os alimentos diariamente para se alimentar, você vai atrás dessas coisas, você trabalha para isso, você também tem que preservar para a conservação da sua própria alma, para se fortalecer nesse mundo mau, escuro que nós estamos vivendo. Próximo slide. Olha só o que diz Hebreus também. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, como você vai agradar a Deus sem a fé? Sem saber que Ele existe, que Ele é galardoador, você tem que ter fé. E aí nós sabemos que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a fé é extremamente necessária na igreja, porque é pela fé. Quem é que vê Deus? Quem é que esteve com Jesus nos seus dias lá? Quem é que viu algum daqueles milagres lá? Você não viu. Você tem que fazer essas coisas mediante a fé. A fé é sempre um instrumento. O que está entre mim e Deus é a minha fé. Ela é sempre falada na Bíblia como mediadora para nos levar a Deus. É pela fé que Deus existe. Você não vê Deus, mas você conversa com Ele. Você abre a Bíblia e fala assim: esta é a palavra de Deus. Esta não é a palavra de homens. Essa não é a palavra de Paulo. Essa não é a palavra de Marcos. Não é a palavra de homens, mas é a palavra de Deus. Foram homens que escreveram, mas saíram da boca do Senhor. Você se aproxima dela dizendo: isto aqui é palavra de Deus. Como que você sabe disso? Que é de Deus, que não é de Paulo? Pela fé. O único instrumento que você tem de saber que existe um céu, que existe um Deus, que existe o porvir, é pela fé, não tem outro instrumento. Por isso que Deus nos deu o instrumento necessário para viver nesse mundo. Por isso que Abacuque diz: o justo viverá pela fé. Fé no Senhor. Você saiu da sua casa hoje, você veio aqui hoje. Por que você veio aqui? Porque eu sei que Deus está lá, de uma maneira especial, ouvindo as nossas orações, recebendo os nossos louvores, né? O Lucas estava aqui tocando. Para que você estava louvando aquilo lá? Para Deus. De que forma? Pela fé. Eu sei que Ele está ouvindo. Eu sei que Ele está atento às orações dos seus filhos. É instrumento de Deus, é pela fé. Como diz aqui Hebreus. Você precisa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não sabe que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele é uma bênção na sua vida, você não tem, é o único instrumento que Deus nos dá para vivermos nesse mundo. Próximo slide. O que é fé verdadeira? Vimos o que é fé. Agora, qual que é a fé verdadeira? Existe a fé verdadeira e a fé falsa. Então, o próximo slide vai falar um pouco sobre isso. Olha só o que diz aqui. Esse é o catecismo de Heidelberg. Enquanto o nosso catecismo, né, de Westminster, ele é mais acadêmico, ele é mais para evitar erros teológicos. O do Heidelberg, que é muito bom, aliás, eu gosto mais do Heidelberg do que da Confissão de Fé, apesar da nossa confissão ser muito boa. De Heidelberg, ela é mais pastoral, ela é mais como um pastor falando ao rebanho. Enquanto o Westminster é falada mais academicamente, né, conceitos para evitar erros, aqui ele vai falar ao nosso coração. Veja como é diferente o Heidelberg, né? Não só é um mero conhecimento, a fé é verdadeira, né? Não só é um mero conhecimento pelo qual concordo firmemente com tudo quanto Deus nos tem revelado na sua palavra, mas é também uma plena confiança. Isso é fé verdadeira. Plena confiança acessa no meu coração pelo Espírito Santo, mediante o Evangelho, que não só aos outros, senão a mim também, o perdão dos pecados, a justiça e a vida eterna foram dados gratuitamente pela misericórdia de Deus, unicamente por causa dos merecimentos de Jesus Cristo.
ela é bem pastoral mesmo, né? Ela vem falando de uma maneira bem pastoral. Olha, ele não é somente alguma coisa intelectual, mas é os méritos de Cristo derramado no meu coração. Não somente dos outros, mas em mim particularmente, eu percebo isso. Então tem que ter essa mensagem, tem que ter esse prazer na sua vida de saber, Ele é o meu Salvador. Isso daí é individual, é uma fé que você nutre, que você tem e ela é nutrida. A nossa fé precisa ser nutrida dia após dia, luta após luta. Próximo slide aí, por favor. Bom, vamos fazer aqui, agora para terminar o nosso estudo, um estudo de caso, para a gente perceber qual é a fé verdadeira, como isso se dá. O Salmo 23, vamos imaginar ela como uma declaração de fé. O Salmo 23 é uma declaração de fé. Você sabia disso? É uma declaração, é alguém declarando a sua fé em Deus. Olha só, próximo slide. Vamos ler ele todo, depois a gente vai fazer algumas partes, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Não é declaração de fé? Vamos lá por parte, próximo slide. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o tema. É uma declaração de fé, de Davi, que tem que ser a nossa também. O Senhor é o seu pastor, você não vê, mas Ele é o pastor da sua vida. O texto aqui, irmãos, está dizendo assim, o Senhor é meu pastor e Ele vai me suprir tudo, nada vai me faltar. Olha só, é declaração pura de fé, o Senhor é o meu pastor, Ele é individual e nada vai faltar para mim, na minha vida. Eu não preciso ficar ansioso, angustiado, porque o Senhor vai cuidar de mim, Ele é o meu pastor. O que o pastor de ovelhas faz? Cuida das ovelhas, não é verdade? Então você tem que andar por esse mundo. Quem é o pastor da sua vida? Quem é o pastor da sua alma? É o psiquiatra? É o psicólogo? É um homem desse mundo? Ou é Deus na sua vida? Quem é que vai guiar você? O Senhor, Ele diz, o Senhor é o meu pastor. É uma declaração de fé. Ele está dizendo aos seus contemporâneos quem é Deus para ele. Eu conheço Ele, Ele é o meu pastor e nada vai faltar para mim. Ou seja, eu estou satisfeito com Deus. Se Ele é o pastor da minha alma, então eu não preciso de mais nada, eu tenho o suficiente para a minha vida, porque Ele é o meu pastor e está tudo bem. Está tudo bem para mim, porque Ele é o pastor da minha alma. Ele é o meu Senhor. Você vê que não tem nenhuma arrogância ali? Não é por sua conta e risco, você não está só nesse mundo. Ele é o pastor da sua vida. Próximo slide. Olha só, Ele me faz o quê? Repousar em pastos verdejantes. Isso aqui é muito bom, né? Tranquilidade, serenidade, Ele traz tranquilidade na minha vida, traz a paz ao coração do homem, é só Deus que faz isso. Ele causa isso na nossa vida. Você pode sentir, por isso que lá nos textos vai dizendo assim, é uma coisa prática, porque vai acontecer no coração, na vida. Toda a Bíblia não é somente teoria não, irmão, você pode experimentar hoje isso daí. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É assim que ele se sentia, né? Tinha guerras, tinha problemas, mas Ele faz sentir você em paz. É Deus quem faz isso, é uma declaração de fé. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É Deus que está fazendo tudo isso na vida dele. É uma declaração de confiança no que Deus faz. Por isso que fé não é uma arrogância humana em acreditar que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, a todo tempo e a toda hora. Isso não acontece. Confiar que Deus pode fazer as coisas, Deus faz as coisas. Nós devemos orar confiando que Ele pode fazer essas coisas, mas não significa que Ele vai fazer automaticamente tudo aquilo que você pedir.
Já pensou que desgraça seria tudo aquilo que você pedisse a Deus acontecesse? Já pensou? Senhor, eu quero isso, eu confio em Ti. Então, Deus não vai fazer. Isso tornaria o homem um coração soberbo de tudo aquilo que você pedir iria acontecer. Não acontece isso. Não acontece. Veja bem, o próximo. Agora que vem a questão aqui que eu queria dizer para vocês. Chegamos no ponto. Ele fala assim, estava tudo bom lá, né? Água de descanso, refrigério, não estava tudo bem? Agora ele vai dizer assim, mesmo que acontecer coisas ruins na minha vida, mesmo que aquilo que eu pedi não aconteça, mesmo que venha aflição, mesmo que venha guerra, mesmo que venha problema na vida, o que ele fala? Ainda que eu ande pelo... Isso aqui muda tudo, irmãos. Isso é fé. No lugar bom, no lugar ruim, tanto faz para ele, tanto faz para o salmista. Quando está tudo bem na sua vida, você vai dizer, Deus é bom. E quando as coisas não vão bem na sua vida, você fala assim, Deus é bom do mesmo jeito. Tem um cântico que eu cantava quando criança na igreja, que dizia assim, se o sol nasceu, está bem. Se ele não nasceu, está tudo bem também. Se o dia não raiou, né? A nossa irmã orou lá, que dia maravilhoso, mas tem dia que está tenebroso. Vamos imaginar isso para a nossa vida. E no dia tenebroso, Deus continua sendo Deus? Continua sendo Deus. Ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vem uma coisa terrível na sua vida. E pode acontecer, e vai acontecer. Ele vai falar assim, não temerei mal nenhum. Isso é fé. Tanto nisso quanto naquilo. Tem gente que não aceita o outro lado. E vai falar assim, isso é do diabo. Que poder tem esse diabo? Nenhum. Mesmo Jó, que teve toda aquela aflição, provido na mão do diabo, ele falou assim, Deus deu tantos bens na minha vida, não daria também males na minha vida? Ele reconhecia, ainda que o diabo fosse o agente, ele sabia que o diabo só podia fazer alguma coisa se Deus permitisse que fizesse. Tudo está nas mãos do Senhor, até a ação do diabo, até os males que vêm na nossa vida, que você sabe que é o inimigo, mesmo assim, se isso acontecer, é pela permissão, anuência de Deus. Ele diz assim, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Deus disse assim, que nunca vai abandonar os seus filhos. Isso é fé, segurança, de que se está tudo bem, Deus é bom. E quando tudo está ruim, ele fala assim, não vou temer também, porque lá num lugar bem bom, Deus é bom, eu amo a Deus, e aqui também não tem problema nenhum. Por isso que a gente não tem controle. Nós queremos sempre estar no bem bom, né? Tudo maravilhoso, vamos orar para que dê tudo certo. Muita gente usa a fé nesse ponto errôneo. Eu vou orar aqui, vai dar tudo certo na minha vida. Não, mas uma coisa Ele não vai deixar de fazer, de estar com você. Deus está lá na água verdejantes, nas águas cristalinas, nos pastos verdejantes, mas Ele também está lá no problema, nas dificuldades, porque Tu está comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Isso aqui é interessante também, né? Bordão e cajado. Alguém sabe a diferença do bordão e do cajado? O que é um cajado e o que é um bordão, né? Isso. Quando o peregrino, quando ele anda, você estava andando na floresta lá, o que você pega lá? Você pega o quê? Um bordão ou um cajado? Então, por isso fala dos dois, né? O teu bordão e o teu cajado. O pastor, naqueles dias lá, ele andava com um cajado, né? Que a Bíblia fala assim do cajado de Moisés. O que Moisés andava lá com o cajado? Era uma coisa para apoiar. Significa com um apoio. Por isso fala do cajado. Quando você vai andar numa floresta, você pega um cajado, você vai andar ali para te apoiar ali, para se você tropeçar para alguma coisa, você tem algum apoio ali, né? Ele está falando assim, que o cajado de Deus é o meu apoio, a minha segurança para mim andar. Agora, o bordão já é uma coisa diferente, já é uma coisa arredondada ali para direcionar as ovelhas. Então ele andava com uma coisa para se apoiar nele, e um bordão também para direcionar as ovelhas para cá, uma que estava se desviando para cá, para lá, para colar. Então
ele sentia a presença de Deus na segurança, existia segurança e existe também direção de Deus. Essas duas figuras que ele está usando ali no Salmo, dizendo que Deus é a minha segurança, Ele me segura, para mim não tropeçar em alguma coisa, e o cajado também para apoiar, para ter segurança. Então as duas coisas, ela vai me beneficiar ali, e às vezes até para dar umas pauladas mesmo, assim, para direcionar ali, para não se desviar ali. Não é assim que Deus faz? Deus disciplina aqueles que são deles, né? Por isso que a Bíblia fala assim, olha, não estranheis a disciplina que vem pelo Senhor, mas Ele faz aquilo para corrigir, para você, porque Deus ama a quem disciplina. Ele disciplina a minha vida, e graças a Deus, né, que Ele disciplina a minha vida, que Ele corrige a quem ama. Deus ama e corrige a quem Ele quer bem. Por quê? Ele vai fazer isso na minha vida e na sua, porque nós somos filhos, não somos bastardos. Bastardo o que é? Está ali, mas não é meu filho, né? Filho é diferente, você cuida. O bastardo que está ali é filho de outro, não me importo com ele. Não, mas nós somos filhos de Deus, nós não somos bastardos, como diz a Escritura. No próximo slide lá. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade, olha só que confiança dele. Bondade e misericórdia, certamente, isso aqui é confissão, né? Certamente me seguirão todos os dias. Ele não sabe quantos dias ele tem ainda pela vida, mas ele sabe o seguinte, que a bondade do Senhor e a sua misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Isso é confiança em Deus, nas promessas dele lá. Não sei se vai estar tudo bem, se vai estar tudo mal no futuro, é assim que vive o cristão. Ele não sabe o que vem pela frente, ele não é arrogante dizendo vai dar tudo certo, como diz muita crente que fala assim, não, vai dar tudo certo. Realmente vai dar tudo certo, mas não da maneira como a pessoa está pensando. Quando ela fala assim, vai dar tudo certo, que vai resolver tudo do jeito que ela quer, não é assim. Deus tem modos estranhos de trabalhar na nossa vida para o seu propósito final. É a glória dele, a glorificação dele para preservar os seus. E ele diz assim, olha, eu tenho certeza, eu tenho segurança, aqui é uma profissão de fé. Eu tenho certeza e segurança que a bondade de Deus nunca vai me abandonar, se eu confiar nesse Deus e colocar a minha esperança, a minha segurança nesse Deus. Nunca vai se apartar da minha família. Se você confiar no Senhor, mesmo que venha coisas terríveis na sua vida, a bondade do Senhor e a sua misericórdia vão estar me seguindo todos os dias. E que mais? Ele olha mais para o futuro ainda. Lá na frente, quando ele morrer, ele fala o seguinte, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Isso não é arrogância, isso é dependência de Deus. Ele confia que ele vai morar na habitação com Deus. Então, você não apenas confia em Deus para essa vida, mas você confia em Deus para a vida futura. De que adianta você confiar em Deus somente nesses dias que você tem aqui? De que adianta isso? Se você não confiar em Deus no futuro, que é para onde nós vamos estar caminhando. A igreja, ela está caminhando para o futuro. A fé e a segurança não é para essas coisas presentes. Por isso que o texto diz assim, não andando nas coisas que se veem. As coisas que se veem, elas são passageiras, elas são temporais. Nós devemos negligenciar essas coisas, porque elas são passageiras e presentes apenas para alguns instantes apenas. Mas a nossa confiança está, a nossa pátria está lá adiante, assegurada. Seus olhos vão se fechar para esse mundo e vão se abrir para aquele mundo maravilhoso. Infeliz é aquela pessoa que só pensa, só quer as coisas do presente. Tem muita gente aí orando somente para as coisas do presente. Querem se dar bem apenas nas coisas terrenas. No dia de hoje. Isso não é fé. Tem gente que fala assim, não quero nem saber do céu. Eu quero saber do agora, do aqui. Eu quero me dar bem aqui. São as pessoas que, como diz a Escritura, só pensam no seu ventre. E quando é ventre, fala de ventre, fala de toda essa região aqui. Só querem os prazeres do mundo, mas não pensam na eternidade. Então o salmista aqui, o que é que ele faz? Ele declara, o Senhor é meu pastor. Ele é agora e vai ser
para todo sempre. Isso é declaração de fé, que vai, irmãos, eliminar muitos dos problemas que nós estamos vendo hoje sobre fé, aí que não é fé. É uma arrogância tremenda de muitas pessoas, em tentando comprar Deus, em dizer que vai acontecer, que se você orar com jejum, tal, aquilo vai acontecer, inexoravelmente, vai acontecer. Não, isso não está na Bíblia, isso é enganação do diabo para você. O crente, ele sabe que Deus está atento às orações, nós devemos orar cada vez mais, devemos jejuar também cada vez mais, insistindo com Deus, com todas as nossas forças, mas sabendo que no final das contas, devemos orar o seguinte: seja feita a vontade de Deus. Você pede o desejo do seu coração, mas você entrega nas mãos do Senhor e fala assim: Senhor, está nas suas mãos, a minha vida está nas suas mãos, a vida da minha família está nas suas mãos, o meu casamento está nas suas mãos, o mundo está nas suas mãos, Deus está direcionando esse mundo, não está fora de controle nenhuma das coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Não é a arrogância do homem que vai mudar, que vai fazer, que vai insistir. Veja bem, alguma pessoa fala o seguinte, né? Mas pastor, olha só, Josué orou para Deus e o sol parou. Então, se orar também da mesma maneira, Deus vai fazer. Só que Deus tinha dito para Josué, falou assim: você vai ganhar essa batalha hoje. Por isso que ele mandou o sol para... Estava chegando 6 horas da tarde e a batalha não estava ganha ainda. Por isso que ele mandou parar, porque a promessa de Deus qual que era? Ganhar a batalha naquele dia lá. Não era para o dia seguinte, a batalha não podia, depois das 6 horas era considerado outro dia. Por isso que ele falou assim: sol pare, porque Deus disse que nós iríamos ganhar essa batalha hoje. Ele estava confiando na promessa que Deus tinha feito. Quando Jesus atravessou com os discípulos, naquela imagem que nós colocamos lá, Jesus falou assim: vamos atravessar para o outro lado. Aqueles discípulos lá iam morrer algum dia, mas não naquele dia ali. Porque Jesus Cristo diz o seguinte: nós vamos atravessar. Então, eles não deviam estar preocupados, porque não era o dia deles morrer, porque Jesus tinha dito para eles: vamos atravessar para o outro lado. Jesus fala assim: vocês são de pequena fé, vocês não vão morrer. Eu não disse para vocês que nós vamos atravessar isso daí? Com o filho de Abraão a mesma coisa, com todas as promessas que aconteceram, coisas maravilhosas, né? Até Moisés. Veja bem como uma oração também é um ponto negativo, né? Quando Moisés estava sendo perseguido lá, vocês se lembram dessa história? Estava sendo perseguido lá por Faraó, os seus cavaleiros. O que aconteceu? Eles chegaram na beira lá do Mar Vermelho. O que Moisés foi fazer? Foi orar. Vocês se lembram disso, né? Senhor, e agora tem um mar à frente aqui. Aí Deus dá uma chamada de atenção em Moisés, dizendo assim: por que você ora a mim? Por que você está orando para mim? Eu não disse para esse povo marchar? Então marche. A promessa de Deus era marchar, porque a nuvem estava indo adiante. E Moisés foi fazer o quê? Foi orar. E Deus chama a atenção: você não devia estar me orando para mim, porque eu disse, marche. Era a ordem de Deus. Aí Deus fala para Moisés o seguinte: o que você tem na mão? O cajado. Então coloca esse cajado lá na água. Ele colocou o cajado e o povo teve que marchar, porque era a ordem de Deus. Fé, irmãos, é confiar somente naquilo que Deus fala em sua palavra, não na inconstância da vida, se vai acontecer. A Bíblia fala assim: você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer. Deus não derramou sobre nós a sua agenda. O que Ele vai fazer, não sabemos. Você não pode chegar assim: Deus vai fazer isso. Deus, você não sabe. Você pode confiar nele e pedir, e falar: Senhor, eu quero isso, peço por isso, por aquele outro, mas no final da história você vai dizer: Senhor, está em tudo nas tuas mãos, eu peço por isso, por aquilo outro, mas está entregue na sua mão. Tu sabe de todas as coisas. A Bíblia diz assim: você não sabe o dia de amanhã,
ninguém sabe, né? Aí tem outra pessoa que diz o seguinte, mas Jesus disse o seguinte, se você tiver fé como um grão de mostarda, direis àquela amoreira, sai daqui, vai para lá no mar, e ela vai. Aí a pessoa fala, tá vendo? Isso é fé. Mas só que o texto estava dizendo o seguinte, olha o contexto daquela passagem lá. Jesus falou assim, olha, vocês devem perdoar as pessoas 70 vezes 7. Aí os discípulos disseram o seguinte, Senhor, então aumenta a nossa fé. Essa foi o contexto lá. Senhor, então aumenta a nossa fé. Né? Perdoar uma pessoa 70 vezes 7 num dia só. Aí os discípulos falaram assim, aumenta a nossa fé. E o que disse Jesus? Se tiverdes fé, se vocês tiverem fé, não somente vocês terão isso daí, mas vocês dirão para essa árvore aqui, sai daqui, vai para colar e vai lá para o meio do mar. Se fosse ordenado aquilo ali, se Deus falasse o seguinte, olha, fale com essa árvore ali, que ela vai se lançar daqui para colar, se houvesse esse mandato, e eles falassem, daí confiassem nessa promessa de Deus, isso aconteceria lá. Mas você não deve ficar aí na rua, aí, sai daqui árvore, vai para lá, você não deve fazer isso. Se Deus mandasse fazer isso, isso aconteceria. Se fosse uma ordem de Deus, a amoreira sairia dali e iria para outro lugar. Se estivesse dado essa ordem para eles, isso aconteceria. Foi o caso de muitos profetas no Velho Testamento. Deus dava uma ordem, eles iam lá e cumpriam aquilo lá, como Deus tinha mandado fazer. Estava escrito, foi mandado aquilo que tinha que confiar e aconteceria na vida daquelas pessoas ali. E essa era a característica daquele profeta que era verdadeiro. Quando Deus mandava ele fazer, fazia e acontecia. Não tem justificativa para não acontecer, não. Exatamente. E os falsos não. Os falsos não aconteciam. Tiravam da cabeça dele, Deus não mandava nada. Eles falavam, profetizavam, Israel vai ganhar a batalha. Não ganhava nada, eles vinham de Deus. Isso, o que o irmão está falando é que muitas pessoas, isso daí é interessante, nós damos mais atenção num falso profeta do que o profeta de Deus. Porque chegava o profeta dizendo o seguinte, olha, vai acontecer, e aquilo lá acontecia. O falso profeta que vinham fazendo promessas e mais promessas e nada daquilo acontecia. E Deus falava assim, não sigam, matam esse profeta no meio de vocês, porque ele está profanando o meu nome, porque não acontece na vida dele. Isso é um perigo, você falar uma coisa que não vai acontecer na vida dos outros. Você fala assim, vai acontecer isso, aí não acontece, e aí? Você está sendo ali um falso profeta de Deus. Você não sabe, dia de amanhã, ao invés disso, você deve orar, pedir, suplicar e confiar na promessa de Deus, que Deus pode fazer aquilo. Não é para tirar a fé da pessoa, mas é para confiar em Deus. Mas se não acontecer, aquilo que você almeja, que você deseja, você confiou na promessa do Senhor. Eu espero que não traga mais confusão na mente de vocês, mas que isso realmente firme e falar que isso é uma coisa séria, da promessa de Deus na sua vida. Alguém tem alguma questão? Quer falar alguma coisa? Só o Léo falar. É. O que o Léo falou é muito interessante. Tem muita gente, irmãos, muita gente mesmo, que fala assim, eu vou na igreja para alcançar uma graça, porque se eu for lá, eu vou alcançar, Deus vai ver que eu estou indo na igreja e Deus vai me ver lá e vai me aceitar. Então tem que receber por mérito, mas não. Você deve ir na igreja por aquilo que você já recebeu. Deus já lhe deu. Agora você vai como expressão de gratidão ao Senhor por aquilo que você já tem.
Pelo amor, você não precisa fazer nada, você recebeu, você está lá como gratidão. Eu queria terminar com essa passagem bem rápida mesmo, uma parábola bem pequena. Jesus contou a seguinte parábola, dizendo o seguinte: teve um pai de família que tinha dois filhos. Chegou para o primeiro e disse: filho, vai trabalhar no campo. Aí o filho disse o seguinte: o que disse o filho lá? Eu vou, mas não foi. Aí chegou para o segundo e disse a mesma coisa: filho, que era um menor, vai no campo trabalhar na vinha. E ele disse o seguinte: eu não quero, mas arrependido foi. Aí ele disse: qual dos dois que fez a vontade de Deus? Aquele que disse eu vou, mas não vai fazer? Não vai fazer. Essa pessoa que diz assim, eu vou lá para alcançar, ela faz uma vez, duas, mas não faz sempre. Ou aquele outro lá que reconhece, Deus é bom para mim, Ele fez tantas coisas, agora eu vou lá como gratidão. Aquele filho fez isso, ele falou, eu não quero fazer isso. Mas depois, o que ele fez? Ele percebeu quanto o pai dele cuidou dele, quanto amou a ele, tanto que o pai dele fez por ele, depois ele foi lá com os seus próprios pés. É isso, fé é isso, é você ir com os seus próprios pés, não é porque Deus está te obrigando, falando para você fazer. Você lê a Bíblia, não por obrigação, você lê a Bíblia porque Deus te ama muito, é um prazer. Você ora porque Deus te ama muito, você vai à igreja porque Deus te ama muito, você louva o Senhor porque Deus te ama muito. Isso é diferente de por obrigação. A pessoa que vai lá por obrigação, é melhor não ir. Tudo que você faz por obrigação, é empurrado, é melhor você não fazer. Você tem que fazer por quê? Por arrependimento, por gratidão ao Senhor, pelas suas misericórdias que já foram derramadas na sua vida abundantemente. Você vai lá os anjos estão lá glorificando a Deus porque eles já receberam, eles já estão lá pela graça. Não é porque eles vão querer alcançar alguma coisa, tirar alguma coisa de Deus, não, mas porque Deus já tem sido bondoso para com ele. Ele vai lá de livre e espontânea vontade, ele vai lá com seus próprios pés. É o caso do segundo. Ele disse, eu não quero. Ele foi verdadeiro. Mas ele disse o seguinte, mas ele foi. Ele foi lá arrependido, ele foi lá trabalhar, porque ele viu o grande amor que seu pai deu a ele. Isso é fé verdadeira. Isso é genuíno. Não é uma falsa fé, uma falsa coisa que quer alcançar alguma coisa, mas é uma fé verdadeira que alcança o coração dos homens. Vamos colocar em pé, irmãos, agradecer ao Senhor por esses momentos. Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos que o Senhor esclareça aos nossos corações aquilo que porventura pode estar obscuro, que possamos verdadeiramente ter essa fé genuína, verdadeira, que fala a Tua palavra, Senhor. Queremos nos envolver cada vez mais com a Tua pessoa, com a Tua obra no nosso coração, e isso é derramado através da fé, do Seu amor no nosso coração. Ó Senhor Deus, aumenta a nossa fé cada vez mais para compreender a Tua vontade, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, essa segurança, essa paz que somente a Tua palavra pode dar à nossa vida. Nos leve em paz agora, Senhor Deus, para os nossos lares. Nos dê, Senhor Deus, uma tarde agradável na Tua presença, para voltarmos logo mais à noite, para continuarmos nossos louvores, as nossas adorações. Isso é o que nós te pedimos em o nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe.